todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Com a leitura desses dois versos do Salmo de número 100, eu convido a todos os irmãos a um culto racional, um culto agradável a Deus, e independente das circunstâncias, um culto de gratidão, um culto de alegria, pois o Senhor habita no meio dos louvores. Onde quer que você esteja agora, qual cômodo de tua casa você estiver, cultue com alegria. Convide a tua família agora para cultuar ao Senhor. Tenho certeza que o Todo-Poderoso haverá de abençoar a cada família que estiver acompanhando a transmissão deste culto. Pai eterno, nós estamos aqui neste templo que é a tua casa. Estamos aqui em nome do teu Filho Jesus Cristo. E junto a nós, há tantas e tantas pessoas que nos acompanham. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a dirigir estes cânticos, os louvores, e também o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Que esta noite seja uma noite de renovação espiritual. Que esta noite seja uma noite de cura divina. Que esta noite seja uma noite de salvação, de reconciliação, como hoje à tarde, na transmissão do culto do Círculo de Oração. Uma vida preciosa voltou ao caminho que leva à vida eterna. Aleluia. Me alegro em saber disso, Senhor, que as transmissões deste culto está produzindo, Senhor, em muitos corações mudanças. Está atingindo, Senhor, a alma. E nós te pedimos mais uma vez, nos use mais uma vez, Senhor, como instrumentos teus. Pai, se conosco, estarei cantando com a igreja, acompanhado do trio Shekinah, irmão Gabriel, Senhor, nosso pastor presidente que aqui está, Senhor, a irmã Cileia, que está fazendo a tradução para a linguagem de Libras. Senhor, nós estamos aqui para, na direção do Espírito do Senhor, conduzir esses cânticos. Pai, se com todos, onde quer que estejam, nós te pedimos, em nome de Jesus. Olha o que estamos cantando agora. Te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu sinto, Senhor, que enquanto cantamos, Senhor, eu sei que o Senhor tocou no coração de tantos e tantos e tantos. Almas tomadas por esse sentimento de pessimismo à nossa volta. Senhor, e tantas preocupações. Mas este louvor, esta bela poesia, Senhor, de autoria, Senhor, de alguém certamente com o coração quebrantado e entendendo o que é deixar na Tua presença preocupações, angústias, tudo no altar. Nesta hora eu peço que o Senhor, Pai, venha atender a necessidade de cada família, necessidades que são colocadas na Tua presença, as lágrimas que rolaram na face de tantos que cantaram este louvor em lágrimas. Certamente o Senhor recolheu cada lágrima, e ainda ao longo deste culto, o Senhor vai renovar espiritualmente muitas pessoas.
Muitos estarão falando em línguas estranhas em casa. Muitos receberão batismo com o Espírito Santo em casa. Arriba calamanécia. Uribi calamanahaya. Xerabagaia. Eu quero lhe dizer agora, em nome de Jesus, Júnior Viana vai fazer a leitura de um texto bíblico e eles já irão cantar 2 louvores ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: você que está afastado do caminho do Senhor, você pode em casa voltar para Jesus, sabe disso? Aí nas transmissões do culto, aí sempre tem os comentários. Há muitos irmãos pedindo oração e estaremos orando no final. Mas como uma pessoa fez hoje à tarde, tomou a decisão de voltar para Jesus, coloque lá o teu nome, diga: eu tomei a decisão hoje de voltar para Jesus. Nós vamos acompanhar o teu nome para trazer uma orientação bíblica para você que está voltando para Jesus. Eu tenho certeza que nesses dias muitas pessoas estão sendo tocadas para voltar para Jesus. Então onde você estiver, só anote aí na transmissão do culto. A nossa equipe estará tomando nota do seu nome. Nós vamos entrar em contato contigo. E você que quer aceitar a Jesus hoje, mesmo na transmissão, também coloque o seu nome. Nós vamos entrar em contato e vamos te acompanhar para que você tenha vida plena na presença do Senhor. Irmão Júnior, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Salmo 68, vamos ler o verso 34 e o verso 35. Dai a Deus fortaleza, e a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas alturas. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o Deus que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Oh, aleluia. Tem salvação e tem vida eterna para você. Retorne ao caminho do Senhor nessa noite enquanto pode. Aleluia. Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava, dava uma ferida, amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho e sem consolação, venha, aceite ao Senhor, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Aleluia. Venha, aceite ao Senhor, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Pode soltar, meu irmão, próximo louvor, por gentileza. Aleluia. A palavra do Senhor fala que o amor lança fora o medo. E Deus é amor. E neste amor é que está a nossa esperança. Aleluia. Porque Deus vai fazer o impossível através deste amor, que é o amor de Cristo. Aleluia. Jesus está aí na sua casa. Sinta o amor de Jesus. Aleluia. Creia no Senhor nessa noite, confie. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim, eu creio, aleluia. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus e Ele só faz
faz o melhor pelos seus. Oh, meu Senhor! Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, aleluia. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Creia nessa noite. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Na sua vida, na sua casa, Deus está fazendo o impossível. Creia no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Creia que o impossível Deus, que é só Deus que pode fazer isso mesmo, por isso é milagre. Impossível a nós, mas é possível a Deus, e o impossível Deus vai fazer. Estava acompanhando ali, alguns companheiros dirigentes de congregação estão acompanhando a transmissão do culto, fazendo esse culto também em casa. Saudação a todos os dirigentes de congregação. Na terça-feira sempre temos aqui as congregações conosco no templo, mas certamente estão reunidos em casa. Os dirigentes compartilharam as informações. Que Deus continue abençoando os pastores deste campo, cada dirigente de congregação. Estarei orando em seguida o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Estará sendo usado mais uma vez nas mãos do Senhor. Toda terça-feira tem sido assim. Na tua casa, acompanhe agora a oração. Pai Celestial, nessa oportunidade oro pelo teu servo. Usa mais uma vez o teu filho com a palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo. Pai, tocando no coração de quem estiver acompanhando a transmissão, quer aqui na cidade de Curitiba, quer neste país, em outras nações, sejam alcançados pelo poder da tua palavra. Em nada possa impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. É assim que oramos em nome de Jesus. Glória a Deus, como nós fazemos sempre nos nossos cultos, eu vou dizer como se estivesse sozinho aqui. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Graças a Deus, amados e queridos irmãos, que estamos na casa do Senhor. O Senhor Jesus Cristo invocou para si, quando estava no templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Porém, para nós, evangélicos de um modo geral, mas principalmente nós, assembleianos, em Curitiba. Em agosto do ano passado, nós celebramos os 90 anos de fundação da Assembleia de Deus em Curitiba, o nosso jubileu de Álamo. E ao que nos consta, ao longo dessas 9 décadas, nunca houve um tempo em que a nossa igreja tivesse que ficar com seus bancos vazios nos nossos cultos.
Mas nós louvamos a Deus por ter nos concedido meios para que os nossos cultos, as nossas celebrações, principalmente visando os nossos irmãos que temporariamente não podem se reunir por força da legislação, mas muito mais do que isso, para que todos nós tenhamos a nossa participação visando a saúde dos nossos irmãos e dos nossos amigos que sempre frequentam os nossos cultos. Você que está nos assistindo aí no seu lar, eu quero dizer como vosso pastor que já estou com muitas saudades de todos vocês. Mas eu sei e repito, é por um tempo, e eu creio pela fé que será bem resumido, e nós estaremos então nesta noite, como os pastores que nos antecederam, desde o nosso fundador, o pastor e missionário Bruno Skolimowski, passando pelos seus sucessores, chegando até o nosso mestre saudoso, pastor José Pimentel de Carvalho, e nós agora, neste mês, mais precisamente no dia 27 de março, com a graça de Deus, estaremos completando 9 anos com a responsabilidade maior na Assembleia de Deus em Curitiba. E todos os nossos pastores ocuparam o púlpito desta igreja, sempre nas terças-feiras, ministrando a palavra de Deus, através do então chamado culto de doutrina. Hoje os chamamos de culto de ensino, mas é muito importante para todos nós continuarmos envolvidos com a palavra de Deus. E o texto que o Senhor colocou em nosso coração para compartilharmos com os amados irmãos, amigos que estão sintonizados aí em diversos meios da nossa mídia, nas redes sociais, eu quero ler convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. João, capítulo 16, e o versículo 33, que diz o seguinte: palavras do Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que seria bom que nós repetíssemos esse texto. E se você está aí com a sua Bíblia, em casa ou onde você estiver, você terá oportunidade, nessa reunião, quem sabe familiar, ler também ao vivo com as pessoas que estão ao seu redor. Diz a palavra de Deus, vou repetir, João, capítulo 16, versículo 33, que diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Jesus disse estas palavras
exatamente quando ele estava no cenáculo, quando estava instituindo a ceia do Senhor juntamente com os seus discípulos. Jesus sabia que a sua hora havia chegado e que logo ele sofreria pelos pecados de toda a humanidade. Ao antever o tempo em que não estaria mais ali juntamente com os seus discípulos, ele sabia que eles, os seus discípulos, enfrentariam muitos problemas na ausência de Jesus. Mas ele disse que nós devemos ter bom ânimo. A expressão bom ânimo é uma forma de nós demonstrarmos que somos inteiramente dependentes de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que Jesus Cristo, por ocasião da nossa conversão, ele passa a ser o nosso único, suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, mesmo que estejamos sofrendo por alguma razão, nós devemos nos lembrar de que Jesus está conosco, nos dizendo que tenhamos bom ânimo. O que Jesus disse aos seus discípulos na noite em que celebrou a última Páscoa com eles, instituindo a ceia do Senhor, um novo concerto, um novo pacto com a sua igreja, tem sido uma verdade atual para a sua igreja desde o decorrer dos séculos. Neste mundo, vocês terão aflições. E as aflições da vida, elas são inevitáveis. O termo grego que fala sobre aflição, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego popular chamado koiné. E essa palavra é thlipsis, que pode significar angústia, pressão, sobrecarga, problema, tribulação, dificuldade e ainda calamidade. E literalmente, esta palavra aflição, ela aponta para a situação ou a condição de alguma pessoa que se sente comprimida por uma carga pesada de adversidades e de diversos males que sobrevêm a essa pessoa. Então, no momento de lutas, no momento de aflições, o cristão, o crente, não pode perder o seu ânimo. Dentre os males e problemas decorrentes da pessoa perder o seu ânimo, a falta de ânimo pode gerar uma queda sensível no sistema imunológico da pessoa e falta de forças para prosseguir na sua caminhada, principalmente nós que estamos caminhando para Canaã celestial. Salomão já disse nos seus dias,
E isso está registrado no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O ânimo é como um antídoto divino para vencermos o medo. O ânimo é, poderíamos dizer, a vacina de Deus para espantar o desânimo das pessoas. Por esta e tantas outras razões, o Senhor Jesus Cristo sempre estava injetando ânimo nas pessoas. Vamos ver alguns exemplos de como o Senhor Jesus Cristo injetava ânimo nas pessoas. Para o paralítico de Cafarnaum, Jesus disse: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Isso está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 2. Para a mulher que tinha um fluxo de sangue, ele disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus, capítulo 9, versículo 22. Interessante que quando os discípulos de Jesus, em alto mar, passando por uma situação terrível, desesperadora, de madrugada, eles demonstraram não só falta de ânimo, mas demonstraram muito medo quando viram um vulto andando sobre as águas, no meio das trevas, fora do barco onde eles estavam, que ia quase à deriva. Eles chegaram a exclamar dizendo que era um fantasma. Morreram de medo, mas Jesus, ao se aproximar deles, disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Mas para o cego Bartimeu, Jesus também disse o seguinte: tenha bom ânimo. A pessoa disse para o cego: tenha bom ânimo, levanta-te, que o mestre está te chamando. Então, mesmo nas horas mais difíceis e desanimadoras da vida, nós temos esta certeza de que não entraremos em pânico, porque temos Jesus no nosso coração, na nossa vida, e Ele sempre terá uma expressão amorosa, dizendo: Wagner, tenha bom ânimo. José, tenha bom ânimo. Maria, tenha bom ânimo. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, Jesus está aí bem pertinho de você, para te tranquilizar, te chamando pelo teu nome, dizendo: tenha bom ânimo. Interessante que os tripulantes do navio em que estava o apóstolo Paulo, e no momento desesperador de um iminente naufrágio, o livro de Atos, capítulo 27, versículo 22, diz que o apóstolo Paulo disse aos demais tripulantes que estavam desesperados, ele disse: bom ânimo,
a vida de nenhum de vocês se perderá. Isso que é confiança no Deus que nós servimos. E nesse momento tão assustador em que a humanidade está vivenciando, nestes dias, nestes meses, nós devemos, como crentes em Cristo Jesus, Jesus disse que nós somos sal da terra. O sal mantém o equilíbrio das coisas, mantém o sabor. O sal serve também para preservar. E disse também que nós somos luz do mundo. Neste mundo de trevas, nós precisamos dar bom testemunho da nossa fé e fazer alguma coisa mais concreta para ajudar as pessoas que estão morrendo de medo por não terem a certeza de sua salvação, e nós somos agentes de bênçãos para estas pessoas. E como o apóstolo Paulo, que tenhamos a perspicácia e também o cuidado de dizer a estas pessoas que elas tenham bom ânimo, que elas não vão morrer, principalmente se entregarem suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, e terão esta proteção, principalmente de não terem que perder a vida eterna oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. No livro dos Salmos, Salmo 27, verso 14, temos uma palavra de Deus para todos nós. A palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para você, a palavra de Deus para todos nós que estamos envolvidos neste culto de ensino. No Salmo 27, verso 14, é a seguinte: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa declaração é uma ordem, é um imperativo divino, quando Jesus nos deu a sua palavra de que nós deveríamos ter bom ânimo. Jesus não estava apenas, e nem está, nos encorajando a fazer alguma coisa, mas Ele está nos dando uma ordem. Ele está mandando a gente fazer. Fazer o quê? Ter bom ânimo. Então não importam os problemas que virão. Muitas pessoas desesperadas, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, nos próximos dias. Não deixem os seus corações ficarem perturbados, mas encham-se de coragem dada por Deus através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Mas essa não foi a primeira vez que Jesus disse para alguém ter ânimo. A presença dessa ordem em todas as outras narrativas do Evangelho, como por exemplo, em Mateus capítulo 9 e o versículo 22, Jesus, ao se dirigir àquela mulher que tinha um fluxo de sangue, no capítulo 9, versículo 22 de Mateus, ele disse o seguinte: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou.
e imediatamente a mulher ficou sã. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o versículo 50, também lemos a palavra de Deus dizendo: porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você está perturbado por conta desta situação gravíssima que a população mundial está sendo atacada, não se perturbe, não se desespere, porque ao lermos outras passagens, além da que estamos meditando, em João capítulo 16, versículo 33, nos dá a impressão de que essa era uma das declarações favoritas de Jesus quando ele se deparava com uma pessoa desanimada, aflita, ansiosa e tomada de medo. Mas dessa vez, de João 16, 33, essa expressão veio acompanhada de uma promessa que Jesus deu logo após dizer que as pessoas deveriam ter bom ânimo. Ou seja, ele nos deu uma razão muito boa para nos encher de ânimo, quando disse: no mundo passais por aflições. Aí depois continua: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E os menos avisados, aqueles que não estão familiarizados com o texto sagrado, podem dizer: ah, claro, Jesus disse que ele estava tranquilo, venceu o mundo, porque era filho de Deus. Bem, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus se esquecem que Jesus, no seu ministério terreno, ele veio como filho do homem. E nós poderíamos dizer o seguinte, que Jesus, ao dizer eu venci o mundo, mais tarde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, animou a igreja primitiva ao dizer que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E o que me chama a atenção nesta expressão, mais que vencedores, é que no original do Novo Testamento, mais que vencedores significa super vitoriosos. Então eu quero te dizer, como ministro do Evangelho, que em Cristo Jesus, eu e você somos super vitoriosos. Não precisamos temer que seremos reprovados ou vencidos por este mal. Mas veja bem, o apóstolo Paulo deixou claro, em Cristo Jesus. Se você ainda não tomou a sábia decisão de receber espontaneamente o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, você está tendo, como disse,
o pastor Márcio, o co-pastor da igreja sede, que você teria a oportunidade de, aí onde você está, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, que deu a sua vida para perdão de todos os seus pecados. Daqui a pouco nós estaremos orando e apresentando você, o Senhor, a Senhora, ao Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza, você vai ter uma noite de paz, um sono tranquilo, pois a sua vida estará segura nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser o caso, e você que está nos assistindo ou ouvindo por uma emissora de rádio, que conhece esta palavra, que já experimentou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, mas por algum motivo você se distanciou da casa de Deus. E não queremos saber quais foram esses motivos. Até respeitamos alguns que têm os seus motivos e suas razões. Mas nesta noite, o Senhor permitiu que você tivesse esta grande oportunidade de ouvir as palavras de Jesus, para que você volte a desfrutar da paz de Deus que você sentia enquanto servia ao Senhor Jesus Cristo. E hoje você está aflito, porque é conhecedor da palavra de Deus. E se acontecerem uma das duas coisas, ou você ter que partir para a eternidade, ou se Jesus Cristo voltar nesta noite para buscar a sua igreja, você sabe muito bem que na situação em que se encontra, você não terá esta segurança de salvação eterna. Mas bendita a hora que você determinou de estar em sintonia com esse meio de comunicação que você está assistindo ou ouvindo, de receber Jesus novamente no seu coração. E nesse tempo de pandemia, como bem classificou a Organização Mundial de Saúde, quando o mal assola não só uma região, um estado, uma nação, mas ele se prolifera no mundo inteiro, nós devemos todos, indistintamente da nossa confissão religiosa, de que a gravidade deste mal que tem assolado a humanidade e ceifado milhares de pessoas ao redor do mundo, requer que todos nós observemos rigorosamente os cuidados básicos, elementares, emanados das autoridades de saúde pública, tais como lavar corretamente as nossas mãos com sabão, higienizá-las com álcool gel, manter distância mínima de 1,5 metros entre outras pessoas, e todos aqueles cuidados de higiene pessoal, evitar aglomeração e tantas outras coisas que você fazia e que agora não deverá fazer, para
não só resguardar a sua integridade física, mas também da sua família e do outro também que precisa de alguém que faça o mesmo, o que ele deve fazer em relação a outras pessoas. Então, todas as autoridades em todo o mundo, nesses dias em que nós estamos vivendo, são unânimes em recomendar um período chamado de quarentena, exatamente por causa do coronavírus, cuja doença foi denominada pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19, ou seja, a abreviatura das palavras COVID, ou seja, corona, vírus, se referindo ao último dia de dezembro de 2019, quando essa doença foi catalogada pela OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde. Consequentemente, todos nós estamos sendo orientados em ficar em casa, para nos protegermos dessa doença, lembrando e relembrando, além de nós observarmos todos os cuidados de higiene, principalmente com as mãos. Porém, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, relata alguns fatos interessantes de pessoas que estavam em casa. Vamos ver algumas delas. Quando veio o dilúvio, onde é que Noé e sua família estavam? Na nova casa chamada Arca. Estava em casa. Quando os 3 anjos visitaram Abraão, onde é que ele estava? Em casa. Quando os 2 anjos foram em Sodoma e Gomorra, onde estava Ló e a sua família? Estavam em casa. Quando o anjo, determinado pelo Senhor por conta das, vamos dizer, quase atrocidades de Faraó com relação ao povo de Deus, o anjo do Senhor, então, feriu os primogênitos do Egito. Onde é que estavam os israelitas naquele momento? Dentro de suas casas. Onde estavam os apóstolos de Jesus quando receberam o batismo com o Espírito Santo? Estavam em uma casa, chamado aquele lugar, aquele compartimento de cenáculo. Onde estamos nós por causa do coronavírus? Devemos, sim, estar em casa. Porém, agora, depois dessas breves comparações, nós precisamos entender que Deus está falando e mostrando que essa quarentena não é um momento de entretenimento com programas fúteis, desde desenhos animados para crianças, joguinhos, passatempos, alguns filmes pornográficos, indecentes, usando a internet com fins que não agradam a Deus. Mas devemos, como crentes em Cristo Jesus,
como verdadeiros cristãos, aproveitar esse tempo em que estivermos na nossa casa para oração em família, o que já faz muito tempo para muitas famílias que isso não acontece. Devemos ter esse tempo em casa, levantando um clamor diante dos céus, de intercessão, não só pela nossa família, mas pelas famílias que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, vítimas dessa enfermidade cruel. Nós devemos aproveitar esse momento de renúncia, de leitura, de meditação da palavra de Deus, para que possamos então conseguir tocar no coração de Deus, pois Ele é o nosso socorro nesta hora, socorro bem presente na angústia. Na presença dEle, nós alimentaremos a nossa esperança, esperança de vida física, mas também esperança da vida eterna. Porém, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Porém, as aflições da nossa vida, elas são suportáveis. Mas será? Sim. As aflições da vida são suportáveis na medida em que buscamos e recebemos o consolo de Deus. O que o apóstolo Paulo disse, o Deus de toda a nossa consolação. Eu te convido, a você que está nos acompanhando com a Bíblia Sagrada, abra na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou dar um tempo para que você localize esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que dizem o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então não há lugar para desespero, para descontrole emocional, mas sim de saber que o Senhor Jesus Cristo, dentre os muitos títulos que possui, é o Deus de toda consolação. Seja consolado, seja consolada agora, onde você se encontra com o Deus de toda a consolação. E um detalhe, Ele nos consola plenamente, de toda a consolação. Interessante que o apóstolo Paulo explica que nós recebemos esse consolo
da parte do Senhor, que nos consola em toda tribulação, e que ainda sobra para nós uma reserva para consolar as outras pessoas que estão em tribulação. Então nós não devemos ter essa quarentena tão somente como um confinamento, mas de alguma forma, através de telefone, WhatsApp, enfim, todas as ferramentas de comunicação e eventualmente com algumas outras pessoas que você sabe que estão atribuladas, que estão desesperadas, que eu e você sejamos esses agentes de consolo usado nas mãos do Senhor. E a consolação, então, que nós recebemos, ela nos habilita a consolar as pessoas, como eu disse, que estão passando por tribulações. O Senhor Jesus não deseja que as aflições nos imobilizem, nos fazendo desistir até de viver e também desistir de servi-lo, de abandonar a casa do Senhor, abandonar a nossa fé. É possível e necessário que cada um de nós supere esse desânimo que são produzidos pelas aflições. Mas para isso, o Senhor nos motiva com o seu exemplo e com as suas palavras de encorajamento. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se esqueça que Jesus também sofreu. Ele teve aflições, ele chorou, ele angustiou-se como filho do homem, mas superou e venceu todas as coisas. É nele que podemos ter e desfrutar o que o apóstolo São Paulo disse aos Filipenses, que essa paz que excede todo o nosso entendimento, que guarda os nossos corações, que guarda os nossos sentimentos. E é sobre ele que somos convidados a lançar toda a nossa ansiedade. Eu encerro lembrando das palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu, e porque Jesus venceu, você é mais que vencedor, é super vitorioso. Nesse momento, eu quero estar na presença de Deus agora, levantando um clamor, intercedendo em favor dos membros desta igreja, dos congregados desta igreja, dos amigos desta igreja, que nos deram esse prazer da sua sintonia, mas que agora se unam a nós para buscarmos a Deus diante do trono da graça. E nós temos certeza absoluta que muito breve este mal será erradicado do meio das pessoas, e que elas ainda saibam e aprendam que foi mais um sinal da parte de Deus por causa do pecado. Que Deus te ajude,
que Deus tenha misericórdia de você e que você, como disse no início, tenha um sono tranquilo, um sono reparador, que você desfrute da companhia de Deus nesta noite e você possa dizer como salmista: eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Oremos neste momento. Querido Deus e Pai Celestial, estamos unidos em oração com um exército de pessoas que têm recebido o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. A Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, unida com as demais igrejas co-irmãs, num propósito único, Senhor, de pedir que haja calma, haja paz nos corações, que as pessoas recebam um novo ânimo da tua parte, e que elas possam sentir, meu Deus, que a tua misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Guarda, Senhor Deus, as famílias da igreja, as famílias da cidade de Curitiba, as famílias do estado do Paraná. Guarde, Senhor, as famílias do nosso querido Brasil. Guarde, Senhor, as famílias do mundo inteiro, principalmente, ó Deus, naqueles países, Senhor, onde a gravidade é intensa. E eu oro agora em favor dos nossos irmãos da Itália, que estão numa situação desesperadora. Nós cremos que o Senhor opera milagres à distância. E pedimos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela tua infinita misericórdia e compaixão. Alcança aquelas pessoas que estão hospitalizadas, ou aquelas, Senhor, que não têm condições de receber uma assistência médica à altura desta gravidade. Deus, os moradores de rua, as pessoas que estão expostas, Senhor, dia e noite, precisando, Senhor Deus, da tua graça. Ajuda-me, Senhor, e cada um dos meus irmãos, para que possamos exercer misericórdia, compaixão, que possamos estender a nossa mão de ajuda às pessoas menos favorecidas. Deus eterno, muito mais do que o lavar as mãos com sabão, muito mais do que um álcool gel, muito mais do que uma máscara, muito mais do que luvas de proteção, nós te pedimos, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, perdoa a nossa terra, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós já podemos sentir, Senhor, que este mal foi uma permissão do Senhor, que ainda não chegou o fim. Isto são apenas prenúncios e sinais de que a tua volta está cada vez mais breve. Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, aleluia, a levar essa mensagem de ânimo para estas pessoas que não têm certeza de salvação. Pai Celestial,
Visita os hospitais agora, os profissionais de saúde, ó Deus, que estão expostos diretamente a contraírem essa doença. Livra o Senhor, que essas equipes de saúde possam estar blindadas pelo sangue de Jesus e possam, Senhor Deus, ajudar as pessoas que estão sofrendo. Meu Deus, olha para esses idosos, essas pessoas que estão sofrendo com enfermidades pré-existentes, que são altamente vulneráveis e que estão, ó Deus, na categoria daquelas pessoas mais vulneráveis. Guarda os nossos idosos lá no Lar Betânia, ó Deus, no Lar Sião, os nossos velhinhos que são cuidados por aqueles colaboradores, aquelas colaboradoras, Senhor, que não economizam amor e carinho para ajudá-los. Preserva o Senhor desse mal. Continua ajudando, Senhor Deus, os nossos irmãos de outras igrejas, Senhor, aqueles que não confessam e não professam a religião evangélica, mas que são cristãos e que precisam do teu socorro. Meu Deus, envia um livramento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Como disse no início desta reunião, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ela cumpre o propósito que o Senhor propôs. E eu tenho certeza que muitos que estavam ouvindo foram tocados pela palavra. Uma palavra de ânimo, uma palavra de poder. E eu vou ousadamente te convidar a dobrar os joelhos onde você está. Dobre os joelhos. Se na sala, dobre o joelho na sala. Se no quarto, faça isso agora. É uma atitude de fé. Os pastores não estarão aí na casa onde você está, mas o Supremo Pastor estará na pessoa bendita de nosso Senhor. Ele estará contigo agora. Você está dobrando os joelhos e dizendo para Jesus Cristo: eu volto para o teu caminho. E você que ainda não tem Jesus como Salvador, diga: eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Estes minutos agora são minutos importantíssimos na tua história. E eu convido a igreja que acompanha o culto para me ajudar agora intercedendo. Porque pessoas estão dobrando os joelhos, estão levantando a mão para o céu e tomando a melhor decisão que se pode tomar na vida. Agora é um momento muito importante. Nesta noite de terça-feira, vidas serão transformadas. Essa é uma data marcante para muitos agora, aceitando a Jesus e outros voltando para Jesus. Nesta oração estarei incluindo a irmã Irene, esposa do irmão Valderi. Eu até fiquei ali atrás, me apareceu um pouquinho na imagem ali atrás do intérprete, porque ele mandava uma mensagem para mim no celular. Ele estava muito angustiado, o Valderi até chorando, disse: ore pela Irene, os remédios que ela tomou hoje não trouxeram efeito, ela está sentindo muitas dores. Também nessa oração a irmã Irene vai receber a cura em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai Celestial,
A mensagem foi pregada, uma mensagem de conforto, uma mensagem de alento, mas uma mensagem trazendo também o despertamento no coração de alguém que já esteve na tua casa, já te serviu, já cantou em coral, já foi músico, quem sabe até pregador, mas por alguma razão saiu da tua presença. Nessa noite, esta vida preciosa, importante, está tomando a decisão de voltar. Os sinais à volta está despertando também. E ele sabe, ela sabe que precisa voltar o quanto antes, porque o arrebatamento está bem perto. Então agora, enquanto esta vida preciosa está de joelhos dobrados, tomando este posicionamento, nesta hora escreve o nome no livro da vida. Também que este que confessa Jesus como Salvador e como Senhor, o nome está sendo Aribicalamanasúria, Riminicalamanahéria, está sendo anotado no livro da vida. Riminigaio serenéria, manariodaréria. Aqui neste púlpito nós sentimos o fogo do Senhor. Aqui neste púlpito nós sentimos a presença do Espírito Santo. Para que não haja dúvida alguma, para aqueles que estão acompanhando a transmissão, o Todo-Poderoso está aqui nesse templo e está na tua casa agora. A irmã Irene recebe a cura. Eu repreendo a enfermidade agora em nome de Jesus. Irmão Valderi, receba o consolo do Senhor. E todos quantos estiverem enfermos, agora nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. A cura é ministrada em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Nosso pastor estará impetrando a bênção, encerrando. Mas se você deseja ainda acompanhar outras transmissões, sexta-feira, transmissão de culto de adolescentes, sábado, culto de jovens, domingo de manhã, as faixas etárias devidamente separadas por lições da escola dominical. E no domingo à noite, 19 horas, um abençoado culto, viu, meu irmão? Você faz o seguinte, um trabalho evangelístico da Igreja do Senhor. Divulgue para outras pessoas. Diga lá, ó, acompanhe a transmissão, quer no Facebook, no YouTube. Se acontecer qualquer falha técnica no Facebook, você já pula para o YouTube, mas não deixe de acompanhar nem um instante do culto, tá bom? Nosso pastor finalizando esta reunião. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo reinem em cada coração, hoje e sempre, e com alegria dizemos amém.